psicólogo diante do relato de alguém que quer se suicidar, de alguém que quer tirar sua própria vida? Como o psicólogo deve entender a necessidade, a importância da análise de risco? Olá, gente! Hoje será nosso tema de hoje, um tema muito importante para nossa área. É um tema que faz com que a gente se sinta normalmente muito ansioso, né, dentro dos nossos consultórios. É um tema que traz um certo receio, a gente pode dizer até um pouco de medo de receber esse tipo de demanda, né? Eu recebo muitos comentários, né, de pessoas dizendo, né, de psicólogos, de colegas dizendo assim: Roseli, eu morro de medo de receber, ou eu recebi, estou morrendo de medo, né, eu não sei o que fazer. E hoje essa live aqui, a gente, claro que esse tema ele é muito amplo, né? Mas a gente vai trazer um ponto desse tema que é um ponto muito importante para o psicólogo diante da sua prática clínica. E hoje eu trouxe aqui um tema sobre análise de risco. A nossa anamnese referente, direcionada à intenção dessa pessoa em tirar sua própria vida. Essa análise, gente, é tão importante, porque é ela que vai clarear as possibilidades que a gente tem diante dessa demanda. Quando a gente não faz essa análise, quando a gente não faz essa interpretação, esse olhar, essa investigação, eu acho que o nome mais correto, essa investigação, minimamente, a gente vai ficar realmente muito perdido de como que a gente vai ajudar essa pessoa, como que a gente vai direcionar esse trabalho. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa ter em mente quando uma pessoa chega pra gente falando que ela quer se suicidar, a gente vai pensar sempre nessa análise desse risco. Porque uma fala como essa, uma fala de suicídio, uma fala de tentativa ou essa necessidade da pessoa em acabar com a sua própria vida, a gente já leva em conta que a pessoa está num grau de sofrimento além da conta, além do que ela pode suportar. Então, quando uma pessoa fala que quer se matar, é um risco para a vida dela, né? Então, ela está se tornando um risco para a vida dela e a gente tem que analisar esse risco. Por quê? Porque a gente tem algumas questões técnicas e éticas para lidar com esse assunto. Primeiro ponto: uma pessoa fala que quer se suicidar, a primeira coisa que a gente pensa, meu Deus do céu, tem que comunicar, tem que correr, falar pra alguém. E aí que a análise de risco entra. Porque quando a gente fala de profissão, da nossa profissão, a gente é uma profissão regulamentada. E a gente tem uma norma muito importante lá no nosso Código de Ética, que fala sobre o sigilo, né? Nosso artigo 11 lá das responsabilidades do psicólogo, o sigilo é obrigatório, é lei, é direito desse paciente, é o sigilo. Então a gente não pode sair falando pra meio mundo que essa pessoa quer se suicidar, contar pro pai, pra mãe. Mas e aí a gente como é que faz isso? Porque a gente fica com medo dessa pessoa fazer alguma coisa e ninguém sabe, né, como é que a gente maneja isso. Aí a gente vai lá pro nosso artigo 10 do mesmo Código de Ética, que fala que a gente precisa avaliar o bem maior. Então, falar sobre algo, né, quebrar um sigilo, a gente já entendeu, né, em outras lives e outras aulas também, que é um direito do psicólogo, não é um dever. É um direito do psicólogo, caso ele ache que é muito arriscado para essa pessoa não quebrar esse sigilo. E também a gente tem que saber como se faz isso. Vocês que são alunos têm aula só de quebra de sigilo. Agora, existem dois tipos de quebra de sigilo. Existe uma quebra de sigilo onde a gente vai abrir para uma rede de apoio ou para um encaminhamento. Tudo isso, quando a gente faz encaminhamento para um conselho tutelar, por exemplo, ou um encaminhamento para alguma instituição que vai acolher essa pessoa, é uma quebra de sigilo, tá? Tudo que a gente sai do consultório e vai para outro local é uma quebra de sigilo. Por isso que precisa ser feita de uma forma muito específica, tá? A gente não pode falar qualquer coisa. A quebra de sigilo ela é muito específica para que não se quebre sigilos desnecessários, inclusive com a família, inclusive quando se trata de crianças e adolescentes, tá? Então o sigilo ele é muito importante. Então a quebra ela é muito específica. Mas a quebra ela é reflexiva. A gente não sai quebrando sigilo porque a gente, eu senti que isso pode estar acontecendo. Então a gente não vai nesse desespero quebrar sigilo. Por isso que existe uma anamnese, uma análise para que você possa ser feita, né? É uma análise que ela é baseada em algumas questões que são, digamos assim, previamente avaliadas por outros teóricos, né? Então tem uma base ali teórica para que a gente possa sustentar essa quebra de sigilo ou não nos nossos registros documentais.
Então, no caso da análise de risco, especificamente a análise de risco, ele define 3 riscos básicos, né? O risco leve, moderado a grave. Levando em consideração que o risco leve já demonstra que essa pessoa está num alto grau de sofrimento. A pessoa chegar a pensar em suicídio é uma pessoa que já está em alto grau de sofrimento e não está conseguindo enxergar as soluções possíveis para o seu sofrimento. Cada abordagem vai analisar isso de uma forma, né? Então, cada abordagem vai ver de uma forma, mas para a gente chegar a desenvolver a pessoa dentro do processo de psicoterapia, cada um na sua abordagem, a gente vai precisar organizar essa fala que essa pessoa está trazendo e organizar o nosso trabalho também, porque a gente também tem normas assim. Porque é importante que a gente tenha consciência. Quando eu analiso a gravidade, eu também posso analisar que tipo de intervenção eu vou ter diante disso. Gente, quando a gente faz uma anamnese, né, que é um instrumento de avaliação, então quando a gente está avaliando, a gente vai fazer uma análise daquela avaliação, ou seja, a gente vai dar um diagnóstico. O diagnóstico é uma direção, né? Então, esse processo é um processo contínuo no nosso trabalho. Ele tem vários objetivos a cada momento do trabalho. A gente nunca para de avaliar, a gente nunca para de diagnosticar, a gente nunca para. É um processo contínuo, né? É um processo psicodinâmico na nossa área. Então, cada momento é um objetivo específico de avaliação. Então, a avaliação não é só a primeira avaliação quando a pessoa entra, não. Ali é uma avaliação com um movimento específico, né? Um objetivo específico. Agora, quando uma pessoa fala que quer se suicidar, a gente retoma um processo de avaliação para a gente avaliar principalmente os riscos dessa fala. Quando a gente avalia os riscos dessa fala, lembra lá no nosso código de ética que fala que a gente tem que preservar, né, o sigilo, lá no nosso artigo 9, mas no 10 fala que a gente pode quebrar caso a gente avalie o menor prejuízo. Esse menor prejuízo, ele é analisável, ele é reflexivo e cada psicólogo, ele vai fazer uma análise, digamos, abstrata, subjetiva desse aspecto. Tem uma parte objetiva, quando a gente faz a análise dos riscos, né? Então tem os itens que fazem com que a gente avalie que um risco é leve, que um risco é moderado e que um risco é grave. Agora, é claro que para a gente exercer essa anamnese, a gente colher essas informações, requer também algumas intervenções. Requer acolhimento e escuta, requer que a gente tenha uma base teórica também de como a gente vai colher informações nesse momento. A nossa dialética nesse momento é muito importante. Agora, quando a gente faz essa análise de risco e existe essa reflexão em torno do da nossa quebra de sigilo, é importante que a gente saiba que existe essa quebra de sigilo que vai ser direcionada a uma rede de apoio, que é uma quebra que a gente tem que refletir se é o melhor momento, porque pode ser que a gente quebre e esse apoio é fraco, é ruim. E a gente, em vez de proteger, a gente deixa a pessoa exposta. Então, às vezes, não é seguro para essa pessoa que a gente quebra o sigilo para uma rede de apoio que é frágil, ou que é violenta, ou seja, às vezes, em algum momento, pode ser que é mais seguro que o psicólogo guarde aquele sigilo só entre a gente. Agora, existe uma segunda quebra de sigilo que a gente sempre vai fazer. Sempre vai fazer. Essa não vai ameaçar ninguém, essa não vai expor ninguém, né? Essa nunca vai fazer isso. É a notificação compulsória. Nós somos um profissional da área da saúde, né? O psicólogo clínico, e ele tem obrigações técnicas que a gente sai da faculdade sem saber que a gente tem. Então a gente tem a notificação compulsória. É a notificação que a gente faz para vigilância epidemiológica. Gente, quando a gente sabe que uma pessoa tentou o suicídio e a gente ficou sabendo, do momento que a gente ficou sabendo, a gente tem 24 horas de prazo para avisar a vigilância epidemiológica, tá? Então, dentro de 24 horas, a gente faz essa notificação. Essa notificação, gente, é a nível de análise e estudo, tá? Da vigilância epidemiológica, para que possa analisar a necessidade. Então, a gente às vezes tem a tendência de achar que é só hospitais, clínicas, né? Ou seja, que vão fazer esse tipo de ação. Não, psicólogo clínico particular, está lá no seu consultório sozinho, ele também é obrigatório ele fazer essa notificação, tá? Por quê? Porque aí a gente vai dar dados, porque a gente trabalha com isso, então a gente tem que ajudar também, não só de forma individual o nosso paciente ali, a gente tem que ajudar a sociedade, é um compromisso ético da nossa profissão da área da saúde, é um compromisso ético de ajudar a sociedade também
em sua saúde, né? Ainda no nosso caso, saúde mental. Então a gente está dando informações para que essa rede, né, de vigilância, de estudo, de dados, possa ter dados de que estão acontecendo um número tal, no mês tal, no ano tal, né, para que haja estudos de várias áreas da sociologia, né, ou seja, de outras áreas da saúde, da política, para que a gente possa avaliar as possibilidades de políticas públicas para a nossa sociedade, né, no decorrer desses fenômenos. Agora, resumindo aqui, gente, a nossa live de hoje, para a gente, né, finalizar, a gente falou sobre a importância da análise de risco. Por que dessa análise? Primeiro, porque é uma intervenção que antecede qualquer decisão, né? A gente falou sobre avaliação, né? Então, é uma avaliação que a gente está fazendo ali, e a avaliação tem vários momentos, tem vários períodos e vários objetivos, né? Nesse caso, é uma avaliação que avalia as possibilidades de ajuda, de suporte de uma pessoa que está num nível gravíssimo de adoecimento. Então, essa pessoa, ela precisa primeiro ser analisada quanto ao grau, o nível desse adoecimento, para que a gente possa tomar decisões. Decisões essas são decisões para quebra de sigilo, que tem que ser feita de forma pontual, específica. Vocês são alunos, vão lá assistir, já para vocês já saberem quando aparecer para vocês. Agora, a gente também precisa conhecer nossas normas técnicas, né? Então a gente também tem obrigações técnicas, legais da nossa profissão, como a notificação compulsória, né? Então a análise ela vai muito por aí, né? Da gente entender como é que a pessoa está vivenciando hoje, qual é a realidade dessa pessoa no hoje, no agora, né? Para que a gente possa tomar algumas decisões, né? Sobre suporte, sobre possibilidades para esse indivíduo especificamente. E se você é psicólogo e quer saber como organizar as sessões da sua prática clínica na psicologia, se sentir mais segura nos seus atendimentos, eu fiz uma aula sobre como organizar passo a passo o tratamento na demanda depressão, que é a demanda que mais aparece nos consultórios de psicologia, através do nosso método OR360, método de organização e reorganização de prática clínica, mas que você pode se utilizar desse método em qualquer outra demanda, independentemente da sua abordagem. Clique agora, a aula está aberta, gratuita, mas eu não sei até quanto tempo ela vai ficar aí disponível, então eu sugiro que você clique agora para assistir.